Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui seguindo nos cultos pela manhã a exposição acerca dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20 é, portanto, o nosso texto base durante esse período, e eu queria que você ficasse atento e aberto e abrisse as escrituras também lá. Projeto aqui na tela duas sugestões de leitura. Pode colocar ali, por favor? Já que nós estamos estudando os 10 mandamentos, vocês projetam o PowerPoint para mim, por favor? Isso. Permita-me fazer aqui duas sugestões de leitura. São bons livros, tem muitos bons livros sobre os 10 mandamentos, mas eu sugiro a leitura desses dois, para quem tem interesse em se aprofundar e conhecer mais. Os 10 mandamentos de Kevin DeYoung é um livro que aplica os 10 mandamentos para hoje, como poucos fazem. A Lei Perfeita da Liberdade, de Michael Horton, apresenta como que os 10 mandamentos, apesar de na sua maioria ter um teor proibitivo, são de fato mandamentos da liberdade. Ambos mostram como que os 10 mandamentos, eles foram e são importantes e centrais na história da humanidade, especialmente do Ocidente. Nós temos um grande arcabouço de direitos civis, direitos humanos, e o que nós temos no mundo ocidental, que hoje muitas vezes é refratário à lei do Senhor, à palavra de Deus, mas de fato nós temos muita herança. O mundo secularizado tem muita herança dos 10 mandamentos. O Código Civil, os códigos civis de modo geral, dos diferentes países da Europa, dos Estados Unidos, das Américas em particular, tem uma herança objetiva dos 10 mandamentos, porque os códigos civis modernos, eles são herdeiros da chamada Lex Romana, a lei romana. A lei romana que foi originária no que era chamado de 10 tábuas. E era um código civil que Roma adotou cerca de 1000 anos depois que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Lá no monte, os romanos adotaram as 10 tábuas. Essas 10 tábuas, que eram códigos similares aos 10 mandamentos judaicos, elas se tornaram então a base da legislação romana, que posteriormente foi influenciada pelo cristianismo quando a igreja se tornou oficial do Estado romano. E a Lex Romana, a lei romana, é a base para toda a legislação civil dos países ocidentais e de muitos países africanos também. Por isso, quer queira, quer não, as leis de modo geral, elas são herdeiras dos 10 mandamentos. Há também uma discussão e há uma comparação, uma exposição. Houve um seminário recentemente aqui no Brasil, fazendo a comparação dos direitos humanos declarados pela ONU com os 10 mandamentos. E é inevitável perceber a influência direta dos 10 mandamentos sobre os direitos humanos. Assim, enquanto muitos defensores dos direitos humanos atacam a igreja cristã, atacam a fé cristã em prol do mundo secularizado, que é quase sinônimo de sem religião, quer queira, quer não, os direitos humanos, eles são herdeiros dos 10 mandamentos, da teologia cristã, da palavra de Deus. Os 10 mandamentos, eles formam o resumo da lei de Deus. É fundamental que entendamos o que é a lei do Senhor, porque 1 João 3,4 nos define o que é pecado. O que é pecado? Nosso tempo relativista, cada um vai dizer o que é pecado. O que é pecado para um, não é pecado para outro, porque a verdade de um não é a mesma verdade do outro. Porém, a palavra de Deus, ela define o que é pecado. Em 1 João 3,4, ela diz que pecado é toda transgressão da lei do Senhor. Logo, para eu entender o que é pecado, e eu não entendo o que é vida correta, eu não entendo o que é vida santa, se eu não entendo o que é vida errada. Portanto, para entender cristianismo, santidade, vida legítima de acordo com a palavra de Deus, eu preciso entender o que é o não legítimo, o que é pecado. Não entendo o que é pecado se eu não entendo a lei de Deus. Os 10 mandamentos nada mais são do que esse resumo
da lei do Senhor. E a ideia de lei vem do contexto do antigo Oriente Próximo, portanto das cosmovisões egípcias e mesopotâmias, que naquela época havia as alianças, os tratados, os pactos, feitos em diferentes contextos. Mas os 10 mandamentos é um resumo da lei de uma aliança feita por um soberano que liberta um pequeno povo de um imperador opressor. E naquela época era o que acontecia. Às vezes um pequeno reino, um pequeno povo estava ali sendo oprimido por um rei opressor, e esse pequeno povo então pedia ajuda a um rei, a um imperador mais poderoso, e esse imperador mais poderoso, soberano, libertava aquele pequeno povo daquele governo opressor, e aquele pequeno povo fazia parte agora do governo desse soberano, e ele era então liberto daquele opressor. Entretanto, ele não era liberto para viver de maneira autônoma, porque naquela época dos grandes impérios, viver de maneira autônoma era algo impensável, era o estado mais vulnerável possível de um pequeno povo, um pequeno reino, viver sem proteção de um grande exército. Então, libertar de um rei opressor, não era sinônimo de viver agora da forma que você quer. Você vai viver agora de acordo com as leis do rei que te libertou. É Deus, o soberano, libertando o povo do Egito, onde vivia em escravidão. E agora, quando esse povo sai do Egito e peregrina no deserto em direção à terra que o grande soberano lhes havia prometido, esse grande soberano estabelece com eles uma aliança, um pacto, dizendo: vocês não serão mais escravos dos egípcios, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. É a aliança. E nessa aliança que Deus já tinha feito com Adão, já tinha feito, na verdade, com Cristo, lá no Éden, já tinha feito com Noé, já tinha feito com Abraão, Deus renova essa aliança com o seu povo, agora no deserto, dizendo: vocês serão meu povo, vocês vão viver para mim e de acordo com o que eu quero, e eu serei o Deus de vocês. Vou guardar, vou protegê-los, vou conduzi-los. E é preciso que vocês entendam como é que deve viver no meu reino. E então o rei deu a lei do reino. E essa lei do reino, que está no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, foi resumida, portanto, nesses 10 códigos, os 10 mandamentos, chamados também de decálogo. Deca, grego, 10. Como se fala década, 10 anos. Lós de palavra, logoi, né? Aliás, logos, logoi, de palavra ou palavras. Decálogo, é deca e logos, 10 palavras. As 10 palavras que são 10 códigos, são princípios que o soberano da terra deixou para o seu povo, princípios que orienta tanto na espiritualidade como na moral, na ética. E a partir desse resumo é que o restante da lei de Deus é então detalhada. Mas aqui nós temos o âmago, a essência da essência da lei do Senhor. A forma como o rei espera que vivamos no seu reino. Esse resumo da lei de Deus foi resumido pelo Filho de Deus, por Jesus. Jesus fez o resumo do resumo. Os 10 mandamentos resumem a lei do Senhor. E Cristo nos fala dos 2 grandes mandamentos que resumem os 10 mandamentos. Portanto, os 2 grandes mandamentos formam o resumo do resumo da lei de Deus. E Jesus, ele citando Deuteronômio 6:5, ele diz que os primeiros 4 mandamentos dos 10, que são mandamentos relacionados com Deus, eles podem ser resumidos na seguinte afirmação: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Como já vimos aqui várias vezes o pastor Amauri falar, os primeiros 4 mandamentos é a relação com Deus. Nos fala da relação vertical. Jesus resume os 4 primeiros grandes mandamentos em um: amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso ser. Os outros mandamentos, os outros 6, eles são para nos orientar nos relacionamentos horizontais, com os outros, com o próximo. E Jesus os resume também em
Opa! E aí? Consegue colocar de novo, não? Então coloca de novo. Os outros 6 mandamentos são, portanto, resumidos no segundo grande mandamento, que Jesus cita Levíticos 19:18, dizendo: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Os 2 grandes mandamentos resumem o resumo da lei, que são os 10 grandes mandamentos. Muito bem, hoje nós estamos no 6º. O 6º mandamento: não mate. Apenas para a gente relembrar, o primeiro mandamento está lá em Êxodo 20, versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim. O segundo mandamento está no versículo 4. Não faça para você imagem de escultura. O terceiro mandamento no versículo 7. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. O quarto mandamento, versículo 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. O quinto mandamento, agora voltando para as relações com o próximo, versículo 12. Honre o seu pai e a sua mãe. E hoje nós estamos no 6º, versículo 13. Não mate. Ou, como nós vemos na nossa versão Almeida atualizada, não matarás. O verbo usado no grego para não matarás ou não mate é um verbo muito específico. Não se refere a matar qualquer coisa, como a matar um animal, por exemplo, matar uma galinha, matar um boi para se alimentar. É um verbo muito específico que se refere a não matar seres humanos inocentes e de maneira injusta. Portanto, o 6º mandamento poderia ser traduzido como: não cometerás assassinato. É isto que diz o 6º mandamento. É uma proibição de tirar a vida de alguém de maneira injusta e a vida de um inocente. O 6º mandamento não proíbe a autodefesa, até porque as Escrituras regulamentam a autodefesa. Na sequência do livro de Êxodo, já no próximo capítulo, no capítulo 22, o Senhor diz que se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Portanto, o 6º mandamento não proíbe a autodefesa legítima. O 6º mandamento não proíbe a pena capital, a pena de morte. Ainda que há grande polêmica acerca disso, mas nós não podemos colocar essa polêmica no 6º mandamento. Porque Gênesis é claro dizendo que se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, não necessariamente o 6º mandamento proíbe a pena capital, desde que ela seja executada dentro de leis justas de um país. O 6º mandamento também não proíbe a guerra legítima, a guerra justa, aquela guerra que se justifica para a defesa da paz e defesa da justiça. Mas o que o 6º mandamento, não matarás, proíbe? Ele proíbe o homicídio premeditado, o homicídio com intenção de matar. Ele proíbe o homicídio por imprudência. É interessante que há vários textos nas Escrituras que mostram que se a pessoa promover a morte do outro por imprudência, ela será culpada. Como, por exemplo, matar alguém, causar a morte de alguém por dirigir embriagado. Aí sim está no 6º mandamento. O 6º mandamento proíbe o homicídio por negligência. No capítulo 21, inclusive, na sequência aqui dos 10 mandamentos, há um detalhamento desse mandamento, mostrando que se um boi chifrar alguém e essa pessoa morrer, e for o primeiro caso, o dono do boi não tem problema com isso. Mas se aquele boi, ele tem a prática de chifrar pessoas, e o seu dono nada o fez, e aquele boi chifrador matar alguém, o seu dono será executado para pagar a morte daquele que morreu por causa do seu boi, porque ele não tomou nenhuma medida preventiva para impedir que aquele animal assassinasse, matasse alguém. Portanto, o 6º mandamento proíbe o homicídio não apenas premeditado, mas também por negligência. Interessante que lá em Deuteronômio também o Senhor detalha a lei dizendo que quando construir uma casa e tiver um terraço, é preciso fazer um parapeito no terraço para não acontecer que alguém que esteja andando dali caia
e o dono da casa trará culpa sobre si. Negligência. Portanto, o sexto mandamento, ele nos pretere de assassinar alguém de maneira premeditada ou de maneira imprudente, promover alguém, a morte de alguém por negligência. É sabido que esse é um dos mandamentos mais aceitos no mundo todo. Mesmo os povos tribais têm o código de não matar, via de regra. As sociedades e as legislações mais bem desenvolvidas, as democracias mais bem consolidadas, todas elas são passivas em relação a isso, de que não deve tirar a vida do próximo. Agora, o sexto mandamento tem algumas aplicações para o nosso dia, que foge do senso comum. Por exemplo, o não matarás do sexto mandamento proíbe o aborto. Está implícito nesse mandamento a proibição do aborto. Lá em Êxodo capítulo 21, também detalhando a lei, a partir do versículo 22, o texto é muito claro dizendo que se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte e algo pior aconteça, o castigo será vida por vida. Versículo 24, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. As Escrituras, elas são claras em dizer, portanto, que o aborto é uma prática, é uma quebra do sexto mandamento. Nesse caso, um aborto provocado por alguém que feriu a mulher grávida e por isso ela abortou. Isso porque as Escrituras entendem que a vida é concebida ainda no ventre. Salmo 139, 13 diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Há uma compreensão geral por quem estuda as Escrituras de que a vida de fato ela é concebida naquele determinado momento quando os 23 cromossomos masculinos se juntam aos 23 cromossomos femininos no ventre da mãe e ali surge uma vida. A partir daquele momento da concepção, extinguir essa vida é fatalmente quebrar o sexto mandamento. É interessante pensarmos sobre isso porque nós às vezes nos vemos nas discussões mais ideológicas, militantes, às vezes até partidárias, e nós mesmos cristãos entramos nessas discussões à luz do argumento X versus argumento Y e esquecemos de buscar nas Escrituras quais são de fato os fundamentos eternos do Criador de todas as coisas. O Criador de todas as coisas entende que tirar uma vida, ainda mesmo que em desenvolvimento no útero da mãe, é quebrar o sexto mandamento: não matarás. João Calvino, reformador protestante, comentando o Êxodo 21, 22 a 25, ele chega a dizer: o feto, embora no ventre da mãe, já é um ser humano, e torna-se um crime monstruoso tirar dele a vida. No primeiro século, depois de Cristo, um dos primeiros documentos cristãos de ensino da fé cristã, chamado Didaquê, já falava sobre isso. O Didaquê, chamado também a Instrução dos 12 Apóstolos, dizia: não assassine uma criança por meio de aborto, nem mate um recém-nascido. Portanto, o aborto é um flagrante descumprimento do sexto mandamento. Nós, como cristãos, nem deveríamos entrar nas discussões que tem hoje na atualidade acerca do pró, contra, com base nas argumentações humanitárias e ideológicas. Nós temos uma regra clara das Escrituras dizendo: não matarás. Em detalhe, não matarás desde que a vida seja concebida. O sexto mandamento também é muito atual, porque ele proíbe não apenas o aborto, mas ele proíbe o suicídio. O suicídio.
Não matarás o próximo, não matarás a ti mesmo. Amarás o próximo como a você mesmo. O resumo que Jesus faz desse bloco dos mandamentos nos deixa entender de maneira objetiva que o sexto mandamento nos proíbe o suicídio. Enquanto o suicídio aumenta drasticamente no nosso tempo, em particular no meio dos jovens, e nós sabemos que é para a família que perde um ente querido desta forma, é um trauma, é uma tristeza sem fim. E aqui não quero eu julgar alguém, colocar peso sobre ninguém, falando acerca de perdição ou salvação. Eu quero apenas deixar claro que as Escrituras Sagradas, com base no sexto mandamento, proíbe o suicídio. Há 10 ocorrências nas Escrituras acerca de suicídio, tanto executados, levados a cabo, quanto desejados. A todas essas ocorrências há uma reprovação da parte de Deus. Deus reprova Jó quando esse pede a morte. Deus reprova e censura Elias na caverna quando esse pede a morte. Deus reprova Jonas quando ele deseja morrer. O suicídio é algo reprovado pelas Escrituras porque ele quebra o sexto mandamento. O sexto mandamento nos proíbe também a eutanásia. E aqui outra discussão ampla dos nossos tempos, em particular nas Américas, as leis acerca do suicídio assistido, elas crescem e vão ganhando campo. Estive recentemente na Colômbia, onde as leis acerca do suicídio assistido foram agora mais afrouxadas. A pessoa está doente e ela pensa, eu não quero me tratar, eu quero morrer. Passa por um psiquiatra, passa por um psicólogo, passa por entrevistas, e se ela estiver convicta do que ela realmente quer, ela tem o direito de ir a um hospital, ela mesma aplica o medicamento em si, sendo assistida por um médico no colocar fim à sua vida. Sei que é algo extremamente polêmico, mas para nós que cremos na palavra de Deus como verdade, é algo muito simples. É uma quebra fatal do sexto mandamento. Porque o sexto mandamento parte de 2 princípios. Primeiro, o princípio de Deus como soberano autor da existência. Segundo, pela pessoa criada que porta a imagem de Deus. Tanto a vida quanto a imagem de Deus em nós pertence de fato a Deus. Nós não somos donos da nossa própria vida. Logo, nós não temos autonomia moral e ética para dizer quando nós queremos colocar fim na nossa vida ou na vida de qualquer outra pessoa. Porque somente o autor da existência é que detém a chave da morte, diz lá em Apocalipse. O breve catecismo de Westminster, ele falando sobre o sexto mandamento na pergunta 69, ele diz, o que o sexto mandamento proíbe? E ele responde, proíbe tirar a nossa própria vida ou a de nosso próximo, injustamente, e tudo que para isso concorra, tudo que concorre para alguém perder a vida ou para nós mesmos perder a nossa vida. Então, interpretando o sexto mandamento, os delegados de Westminster entendem claramente, essa proibição é em relação ao outro e esta proibição é em relação a mim mesmo. O Catecismo Maior de Westminster, que detalha essa explicação, respondendo à pergunta, o que o sexto mandamento proíbe, tudo aquilo que para isso concorra, ou seja, que concorre para a morte, ele detalha dizendo, o uso imoderado de comida, o uso imoderado de bebida, de trabalho, de recreios, é tudo que tende à destruição da vida de alguém. Os delegados de Westminster entendem, portanto, que o sexto mandamento não se limita ao ato objetivo de tirar a vida de alguém ou de tirar a própria vida, mas está implícito no sexto mandamento todos os atos ou hábitos que de alguma forma concorra para minguar a força da vida, para tirar a minha saúde. Qualquer tentativa contra o templo do Espírito Santo é, de maneira implícita, uma quebra do sexto mandamento. Portanto, eles entenderam que
os excessos da vida, no final do dia, é uma quebra do sexto mandamento. Os excessos da comida, da bebida, da extravagância, inclusive eles citam até os excessos de recreios, de entretenimento, tudo aquilo que coloca a minha saúde em xeque, a minha vida em risco, de alguma forma, quebra do sexto mandamento. Pensemos na prática hoje tão difundida entre adolescentes e jovens da automutilação, do amenizar o estresse emocional, se cortando, se arranhando. Diz João, pecado é a transgressão contra a lei do Senhor. Toda vez que eu firo o meu corpo, toda vez que eu machuco o meu corpo, físico ou emocionalmente, de maneira intencional, eu estou quebrando o sexto mandamento. Porque eu estou entrando no eixo, que ao final desse eixo, resulta no extinguir da vida. E a vida pertence somente a Deus. Esse, entretanto, mesmo com essas questões polêmicas do nosso tempo, seria talvez dos 10 mandamentos o mais confortável para todos nós. Porque no final do dia, qualquer pessoa de bom senso vai dizer, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E qualquer bom crente vai dizer, louvado seja Deus, eu cumpro esse mandamento na íntegra. Mas Jesus, que tem uma habilidade de descer o nível das coisas e alcançar as áreas mais sensíveis da nossa alma, Jesus, ele simplifica e complexifica o sexto mandamento lá no Sermão do Monte. Porque lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, 21 a 24, Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Porque se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Jesus, ele desce do nível da ação, do comportamento, da agressão física, e ele vai para o nível das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, da vontade. Ele está dizendo, você quebra o sexto mandamento não apenas se você matar alguém ou se você tirar a sua própria vida, mas você já quebra o sexto mandamento no momento que você fica irado contra alguém. E você insulta uma pessoa, você já quebrou o sexto mandamento. Da mesma forma que ele havia dito, você adultera não somente quando você vai para a cama com a mulher ou com um homem, você adultera quando você deseja outra pessoa. Porque o pecado não é apenas objetivo, o pecado é interno, ele começa nos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Nessa perspectiva de Jesus, nem o melhor dos melhores dos crentes, dos cristãos, passa ileso e pode dizer, louvado seja Deus, pelo menos um mandamento, no qual esse aqui, eu estou 100% dentro dele. Quem aqui não se irou e não se ira contra o outro com frequência? Os mandamentos nos servem não apenas para nos mostrar o caminho e a forma correta de viver, mas os 10 mandamentos, a lei do Senhor, ela serve para nos mostrar quão pecadores nós somos e quão dependente da graça. No final do dia, nós precisamos reconhecer que nós não conseguimos cumprir 100% a lei do Senhor e por isso nós precisamos da graça do Senhor. Além de reconhecer, nós temos um norte, o ideal colocado pelo Senhor diante de nós. O ideal colocado pelo Senhor é de não apenas tentar contra a vida do próximo, nem contra a minha própria vida, mas o ideal colocado pelo Senhor diante de nós é para viver em paz com Deus, comigo mesmo
viver em paz com os meus irmãos. Esse é de fato o fundamento do 6º mandamento. Não matarás implica dizer, fique irado, como Paulo disse, mas resolva a sua ira. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Irem, mas não pequem. Paulo escreve aos irmãos de Efésios. O Senhor nos dê graça para vivermos esse mandamento, não apenas no comportamento externo, mas também no dia a dia da família, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, parentes, na igreja. Nós precisamos da graça do Senhor para, de fato, viver esse mandamento. Porque no final do dia, toda vez que eu fico irado contra alguém, eu estou me colocando como Deus desse alguém, como Senhor desse alguém. Eu estou tentando roubar o lugar que pertence somente a Deus. Quando eu fico irado contra alguém, eu estou irando-me contra a imagem do Criador, o autor da vida. E o assassinato começa com esse sentimento de ira no coração. Que o Senhor nos dê graça, nos fortaleça nas nossas fraquezas, para vivermos de acordo com a sua palavra e para sermos fortalecidos pela sua graça, que é maior e melhor do que a vida. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, pela beleza das Escrituras, como ela nos ensina a viver de acordo com a sua vontade, como é atual para os nossos dias. Dá-nos graça. Dá-nos graça, pois sabemos que com a nossa própria determinação e força não o conseguimos. Nos ajude a viver conforme a graça do Senhor Jesus. Amém.